Queremos saudar a todos os nossos amigos que nos assistem nesta noite de domingo para este culto que certamente será para o nosso preparo para a eternidade, também para nos preparar para a semana, momento em que nós vamos carregar as nossas baterias e ouvir a palavra do Senhor, que certamente será uma bênção para nós. Gostaria de convidar a todos que fechem seus olhos para nós orarmos ao Senhor. Pai Celestial, eu te agradeço neste momento pelo privilégio de mais uma vez estar em contato com a Tua Santa Palavra. Que o Senhor possa nos abençoar ricamente. Pedimos que venhas abençoar as pessoas que estão nos assistindo, as pessoas que estão enfermas, que possam encontrar a recuperação e a cura que só o Senhor pode nos dar. Pedimos a Tua presença e permaneça conosco. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Convido você a relembrar conosco uma canção que fez muito sucesso no passado. Vou caminhando. Sempre contente pela estrada rumo ao céu. Não tenho medo, vou confiante, pois Jesus comigo está. Quando fraco estou, Cristo dá-me sua mão. Juntos vamos assim, seu amor cantando. Boa noite aos nossos queridos irmãos. É com grande satisfação que nos achegamos a Deus através desses momentos, um culto de adoração a Deus. Nós gostaríamos de convidá-los para que, assim como nós estejamos, e convidamos você para que, ajoelhados, busquemos a Deus em oração e gostaríamos de fazê-lo nesse momento. Vamos orar? Querido Pai, querido Deus que estás nos céus, muito obrigado porque nós temos passado momentos angustiantes e nós sabemos que esses momentos acabam de alguma forma, quem sabe, muitos de nós atrapalhando o nosso relacionamento contigo. Pai querido, aqui estamos nós para fazer com que esse relacionamento seja restaurado e o que o Senhor, através da mensagem desta noite com o pastor Emanuel, possa falar ao nosso coração e dessa forma nos transformar e nos colocar cada vez mais perto de Ti. Use o pastor Emanuel de maneira poderosa novamente esta noite. Que ele possa ser imbuído pelo seu Santo Espírito a vir a falar a mensagem que vem do Teu trono de graça e dessa forma nos ajudar a permanecermos firmes nos Teus caminhos. Se por acaso ainda o estamos, ou se por acaso estamos longe dos Teus caminhos, ó Pai, aqueles que o estão, que lá onde eles estão o Senhor venha buscá-los e venha trazê-los novamente para os Teus caminhos. Portanto, use de maneira muito especial o pastor Emanuel. Lembramos também, nesta noite, pela família da Ieda. Nós não sabemos exatamente o que está se passando com essa família, mas que lá onde eles estão, o Senhor possa alcançá-los e abençoá-los e ajudá-los, para que eles possam ser abraçados por Ti e dessa forma sentir o Teu conforto. Lembramos também da família da Marinalva, que também está passando por dificuldades. Nós não sabemos, mas do teu trono de graça, o Senhor bem conhece a vida de cada uma dessas pessoas, que lá onde elas estão, o Senhor as busque e a transforme, pois essas bênçãos nós rogamos e agradecemos, porque oramos no nome de Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Pai.
Certa tarde pela rua eu andava e encontrei um menino que chorava sem parar. Tão perdido estava, nem seu nome lembrava. Era tarde, começava a chover. Perguntei-lhe do lugar onde morava. De repente lembrou-se de uma igreja e uma cruz. Seu olhinho se abriu e o menino sorriu. Se eu puder ver a cruz, acharei o meu lar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Muito tempo se passou e eu me perdi. Me afastei do meu mestre, pela vida caí, e em minha angústia chorei quando a cruz avistei. E hoje sou de Jesus, pois encontrei sua cruz. Mostre a cruz e acharei o meu lar. Mostre a cruz e não mais vou chorar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. E acharei o meu lar. Se estiver ao pé da cruz, não vou mais chorar. Mostre a cruz e acharei Olá, uma boa noite a você que nos assiste em nossas mídias sociais. É uma alegria poder mais uma vez conversarmos juntos sobre a palavra de Deus. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante e ele vai estar pautado em uma pergunta específica. Jesus está voltando e como você está? Eu gostaria de convidar você nesse momento a fechar os seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Deus maravilhoso, Pai bondoso,
Nessa noite, Senhor, o teu servo está aqui como um simples e humilde pecador, mas a tua palavra que é inspirada, que ela venha falar aos nossos corações e que o teu Santo Espírito, Pai, venha falar em cada mente também e para cada pessoa, que cada um venha tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Queridos, conta-se uma história bem antiga, e eu lembro de tê-la ouvido na minha infância, de que em um certo lugar, quando ainda não havia energia elétrica, quando ainda não havia internet, quando não haviam as redes sociais, enfim, não haviam telefones, não haviam nada. Havia no alto de uma montanha um local onde as pessoas faziam anúncios. E certa feita, estava ali um rapaz junto de uma moça. E aquele rapaz estava apaixonado por aquela moça. E o maior sonho daquele rapaz era tirar um beijo dos lábios daquela moça. Aquele rapaz, então, já preparou seus argumentos, preparou um local e rapidamente convidou-a para ir até aquele local. Era a praça central da cidade. Algumas pessoas se reuniam ali, mas de maneira especial naquela cidade, aquela praça era conhecida por ser a praça dos casais. Aquela jovem aceitou, mesmo achando um pouco estranho. E depois de comerem juntos ali, de conversarem um bom tempo, aquele rapaz falou das suas intenções para com ela e falou que estava apaixonado por ela. Os seus olhos brilhavam e em um certo momento aquele rapaz olhou e disse: eu posso beijar você? E aquela moça, com um olhar também alegre para aquele rapaz, disse: é claro, você pode me beijar. Só que naquele momento, ouviu-se um anúncio lá na montanha da cidade, e aquele anúncio se dizia de forma alta e em voz alta: está vindo um lobo está vindo atacar o nosso pequeno vilarejo, a nossa pequena cidade. A pergunta que eu faço para você nessa noite é a seguinte: você acha que o rapaz beijou a moça? É claro que não. A primeira coisa que aquele rapaz fez foi dar o exemplo para a moça. Ele correu e a moça correu atrás. Foi cada um para a sua casa. E não houve o tão aguardado beijo. Mas passou-se aquele dia, as pessoas ficaram por 2 dias em casa. Aquele rapaz foi até a casa daquela moça de novo, quando estava tudo seguro, e chamou-a de novo para ir àquela praça, e ela disse: sim, eu irei. E ao ela ir ali, eles estavam juntos ali, mais um momento prontos para dar aquele delicioso e tão aguardado beijo, até que ouviu-se mais uma vez um som, e agora de um garoto correndo e dizendo: pessoal, os lobos não foram embora, o lobo está vindo, vocês precisam correr. Você acha que ficou alguém? Mais uma vez aquele rapaz perdeu a sua tão aguardada oportunidade de dar um beijo naquela moça. Infelizmente, não houve beijo naquele dia. Todos correram. Passou-se um tempo, e então ele decidiu mudar de estratégia e disse: nós vamos para um outro local. E ao chegar ali, aquele rapaz disse: hoje vai dar certo. Não tem jeito. De hoje não passa. E ele chamou aquela moça, e aquela moça também disse a mesma coisa. Só que quando eles estavam ali, adivinha? Ouviu-se uma voz, só que porém agora uma voz mais potente, em que se dizia: o lobo está vindo. Das 2 vezes anteriores, eu gostaria de lembrar que em nenhuma delas o lobo apareceu. Houveram-se apenas boatos, mas o lobo
não apareceu na cidade. Na última delas, na terceira, quando aquela voz falou das montanhas: o lobo está vindo, ele está chegando. Você acha que alguém saiu? As pessoas já estavam tão cansadas de ouvirem mentiras sobre aquele lobo que o casal ficou. O casal deu o primeiro e o último beijo que dariam em suas vidas. Eles foram uma das primeiras vítimas a serem atacadas por aquele lobo. Naquele dia, o lobo realmente veio. Mas como eles tinham ouvido falar tantas vezes que o lobo viria, e o lobo não tinha vindo, daquela vez eles ficaram, e o seu fim foi trágico. Sabe, queridos, é interessante que, se pararmos para analisar, ouvimos por muitas vezes a mensagem da volta de Jesus. Mas o mais interessante é que essa mensagem parece não nos impactar mais da mesma maneira que nos impactava talvez há anos atrás. Parece que de tanto falar que o lobo, entre aspas, não veio, parece que a mensagem foi sendo deixada de lado. Em nossos púlpitos se ouvem uma série de mensagens, mas pouco se ouve sobre a volta de Jesus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de número 3. Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 3. Aqui na minha Bíblia diz o seguinte: bem-aventurados aqueles que leem e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Sabe, queridos, no ano 1000, alguns evangelhos apócrifos, inclusive o Papa Silvestre II, acreditava que o mundo teria o seu fim e Jesus voltaria, tendo a ideia de que desde o ano 0 até o ano 1000, completariam esse período de 1000 anos. O Papa Silvestre II, lendo esses evangelhos, acreditava que Jesus voltaria naquele ano. O dia 1º de janeiro do ano 1000 chegou e Jesus não retornou. No ano de 1666, algumas pessoas acreditavam que no ano do demônio, aquele era o ano em que o mundo acabaria e Jesus daria um fim a todos os problemas e acabaria com todos os males, inclusive os demônios. Foi disseminada na cidade de Londres a ideia de que o mundo iria acabar. 1666 passou e Jesus não voltou. No ano de 1806, houve a história novamente na Inglaterra, na cidade de Leeds, dos ovos apocalípticos, em que pessoas de uma certa propriedade rural viram ovos, e nesses ovos estavam escritas a frase: Jesus está voltando. As pessoas se assustaram, se alarmaram e se prepararam, mas depois descobriram que não passava de uma artimanha enganosa de uma vidente chamada Mary Bateman, em que, em forma de piada, de mau gosto, acabou escrevendo aquilo nos ovos e colocou de novo os ovos dentro da galinha, para que as pessoas pensassem que a galinha, ao pôr o ovo, havia ali uma profecia apocalíptica. No dia 20 de maio de 1910, antes da passagem do cometa Halley, também muitas pessoas ficaram alarmadas, achando que o mundo iria acabar. As mais recentes, talvez, profecias foram a do ano 2000, onde ouviu-se dizer, anos atrás, de um homem chamado Nostradamus, que de 1000 passaria, mas de 2000 não.
E muitas pessoas na véspera do ano 2000, tiraram as suas próprias vidas, venderam todas as suas propriedades. O dia 1º de janeiro de 2000 chegou e Jesus não voltou. Nós temos as datas ainda de 21 de dezembro de 2012, essa bem mais recente, quando ouviu-se uma profecia maia que dizia: o mundo irá acabar, e as pessoas ainda acreditaram: o mundo está acabando, Jesus está voltando. O dia 21 de dezembro passou e Jesus não voltou. A mais nova que surgiu por aí esses tempos agora é de que Jesus voltará no ano de 2027. Datas recorrentemente são marcadas. E é um relógio na Union Square, em Nova York, que não marca as horas, mas que o seu ponteiro deve chegar ao ponto de não retorno, ou seja, ele faz o caminho inverso. E as pessoas acreditam, muitas delas, de que quando aquele ponteiro chegar ali, exatamente não haverá mais saída para ninguém. O mundo realmente irá acabar. A pergunta é: Jesus realmente está voltando? Quando nós olhamos na Bíblia, nós vemos que o livro sagrado, ele tem 3.575 promessas. Dessas 3.575 promessas, 2.500 falam sobre a volta de Jesus. Em cada 11 versos no Novo Testamento testificam que Jesus irá voltar. Eu ouço um amém aí na sua casa, onde você está? Jesus irá voltar. Só que quando nós olhamos para os números, por exemplo, nós vemos... Eu estive no Líbano há alguns anos atrás e nós tínhamos menos de 10 igrejas adventistas em todo o país. Quando nós olhamos para o Egito, dados de 5 anos, 6 anos atrás, nós tínhamos uma média de 300 adventistas apenas. Quando nós olhamos para o Brasil, nós vemos que há muitos adventistas comparados em outros países. Mas em realidades mais difíceis, nós temos lugares onde há apenas 3, 4, 5, talvez 1 ou 2 igrejas apenas. Será que Jesus está voltando? Ao olhar para esses dados, parece que Jesus está longe de voltar, não é verdade? Mas nessa noite, nós veremos que Jesus, ele está perto de voltar. E queira você ou não, queira eu ou não, ele irá voltar. Amém? Eu gostaria de convidar você então a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 21. Lucas, capítulo de número 21. E é interessante que aqui Jesus ele deixa alguns sinais de sua volta. E eu gostaria de mencioná-los de forma rápida aqui. Em Lucas capítulo 21, no verso 8, Jesus diz: respondeu ele: vede que não sejais enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo sou eu, e também chegou a hora, não os sigais. Sabe, queridos, desde que Jesus falou isso, já apareceram várias pessoas dizendo que eram Cristo. Se você olhar, há várias pessoas que se intitularam Messias após Cristo, várias. Mas eu peguei aqui algumas mais recentes. No ano de 1992, um homem chamado Vissarion, na Sibéria, na Rússia, disse ser o Cristo. Ele havia acabado de perder o emprego e fez uma imagem de Jesus e começou agora a angariar seguidores, dizendo que eles deveriam devolver parte das suas propriedades, porque Jesus precisava disso. A história conta que, com o tempo, as pessoas perceberam que Vissarion não era Jesus, e a sua fama decaiu naquele local. No ano de 2007, surgiu mais um homem chamado David Shepler. E David Shepler, ele disse: eu sou o Cristo. E é interessante que ele disse que um espírito o havia dado essa notícia. Mas
David Shepler foi uma das pessoas que acreditou, e não só acreditou, mas anunciou que o fim do mundo aconteceria em 2012. Como o fim do mundo não aconteceu, as pessoas que o seguiam não o seguiram mais, e o seu evangelho entrou em decadência. No Japão, no ano de 1995, um homem chamado Shoko Akahara anunciou que ele era o verdadeiro Shia, a reencarnação de Buda e Jesus ao mesmo tempo. Ele angariou mais de 6.000 seguidores, mas infelizmente, nesse período, até o ano de 2004, o famoso Asahara matou 13 pessoas assassinadas e foi condenado à forca. Perdeu todos os seus seguidores, porque não deu a sua vida, mas sim matou pessoas. Um homem chamado Wayne Bent, conhecido como Michael Traverser, previu o fim do mundo para o dia 31 de outubro de 2007. Pregava uma vida sem pecado, dizia ser o Cristo, mas teve relações sexuais com 2 de suas fiéis. Em 2008, acabou sendo preso por tocar nos seios de uma garota de 16 anos. Ele não era o Cristo. E tudo isso foi fazendo com que pessoas não acreditassem que Jesus voltará. Aqui no Brasil, talvez mais recentemente, alguns anos atrás, houve um homem chamado Henri Cristo. Esse você deve conhecer bem. Em que, uma vez, em uma certa entrevista, em um programa, uma pessoa perguntou: Henri Cristo, a Bíblia diz que você viria nas nuvens e todo olho veria, mas isso não está acontecendo. E ele respondeu o seguinte: mas eu vim nas nuvens, eu vim de avião. Você acredita que ele disse isso? Eu vim de avião. E todo olho está me vendo, porque eu estou diante das câmeras, então todos têm acesso a me ver. Aos poucos, a fama deste homem foi se tornando em chacota. E hoje, muitas pessoas não acreditam que ele seja realmente o Cristo. Mas no verso 9, de Lucas 21, diz: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteça essas coisas, mas o fim não será logo. Sabe, queridos, desde que Cristo falou isso, já houveram pelo menos 2 guerras mundiais que eu me lembre. Mas se nós formos olhar no contexto atual, há guerras todos os dias. No Oriente Médio, o que falar do Estado Islâmico? Em tantos outros lugares, as guerras são a ordem do dia. Será que Jesus estava errado? No verso 10, chega a dizer que levantar-se-iam nação contra nação, reino contra reino. E no verso 11 diz que haverá grandes terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e até grandes sinais no céu. Sabe, queridos, há um dado que diz que a cada 4 segundos morre alguém de fome no mundo. Só que essa fome, hoje ela está de forma mais presente aparecendo em nossas vidas, porque nós estamos enfrentando uma pandemia e a Bíblia já falava que epidemias também surgiriam. Só que não para por aí. A Bíblia também diz que haveriam terremotos, e nós já tivemos grandes deles. Se você olhar nos versos a seguir, antes, porém, verso 12, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores por causa de meu nome. E isso acontecerá para que deis testemunho. Quando nós vamos para Mateus capítulo 24, ali no verso 12 em diante, lá é dito também que o amor de muitos
se esfriaria. Sabe, queridos, nós vemos assassinatos acontecendo todos os dias, notícias de assassinatos acontecendo todos os dias, e parece que nada está ocorrendo mais. No dia de ontem morreram mais de 2.100 pessoas apenas no nosso país, e parece que é apenas mais um dado. No dia de ontem, milhares de pessoas se separaram, milhares de pessoas passaram fome, milhares de pessoas perderam o seu emprego. E eu faço uma pergunta para você: isso tudo tem passado desapercebido pelo olhar de um cristão? Sabe, queridos, é algo para a gente refletir. Um dado do World Matter diz que 2.653.822 pessoas morreram até o presente momento por coronavírus. Apenas por coronavírus. É quase a população da cidade de Fortaleza. Mas esses todos são sinais apenas gerais da volta de Jesus, ou seja, eles precisavam acontecer. Mas eu gostaria de convidar você nesse momento, porque nós vamos falar de 2 sinais específicos, ou seja, eles acontecem, Jesus volta. Eu gostaria de convidar você nesse momento a abrir a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no verso 3, onde lá diz: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto àquela que está para dar à luz, e de modo nenhum escaparão. Queridos, a Bíblia diz que quando falarem de paz e segurança, haverá o quê? Repentina destruição. Isso ainda não aconteceu. Há pregações de paz no mundo. Há projetos para que a paz seja consolidada, mas isso ainda não aconteceu. Mas quando acontecer, Jesus voltará. O segundo sinal específico está no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, verso 14, que diz: e será pregado este Evangelho por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Nesse último eu queria me deter um pouco, porque nós falamos de alguns dados sobre o número de adventistas no mundo, mas a pergunta é: nós estamos no meio de uma pandemia. Pastor, como é que eu vou pregar o Evangelho agora? Eu não posso sair de casa. O que é que eu vou fazer para que o Evangelho seja anunciado às pessoas? Sabe, queridos, eu tenho ouvido de várias pessoas durante todo esse período, desde 2020 até agora, pessoas dizendo: pastor, mas eu vou para o meu trabalho porque eu sou obrigado. Eu vou ao supermercado porque eu tenho que comer. Queridos, mas tem sobrado tempo para você anunciar? Pastor, mas eu faço parte do grupo de risco, eu tenho que ficar em casa. Você tem usado as ferramentas que Deus te deu hoje, as redes sociais, para você anunciar o Evangelho, anunciar que Jesus está voltando? Eu tenho percebido que muitas pessoas realmente não podem, mas há muitas pessoas que têm usado esse argumento como uma desculpa para não pregar o Evangelho. Sabe, queridos, a serva de Deus fala que todo verdadeiro cristão nasce no reino de Deus como um missionário. É interessante que a serva de Deus, eu queria ler um texto com você agora, em que ela diz que a partir de agora, o arqui-inimigo de Deus está mobilizando as suas forças, influências e ações.
Todos eles visavam extirpar os princípios de Deus e finalmente alcançar e neutralizar o trabalho dos eleitos. Ele sabe que se eles permanecerem adormecidos e presos em seus assuntos terrenos, a vinda do noivo os surpreenderá sem o devido e necessário preparação. Vi que Deus não contenderá com o homem para sempre. O arrependimento da humanidade e sua rebelião aberta contra Deus e seus estatutos sagrados desencadearão uma cadeia sucessiva de maldições na terra, pela qual seremos forçados a tomar uma decisão. Deus executará seus julgamentos contra a raça caída, pela mesma mão do homem. Isso fará com que a natureza se vingue daqueles que a destroem. Vi ainda que os filhos de Deus, ainda envoltos em seus motivos egoístas e em seus empreendimentos vãos, serão derrubados e abalados, mas apenas aqueles que têm o óleo, o Espírito Santo em suas lâmpadas subirão e sobreviverão. Uma grande tempestade de eventos lamentáveis e globalmente trágicos espera por você na terra. Vi que um dos anjos que parava os 4 ventos do leste, o anjo do leste, mobilizou sua mão e houve grande confusão e incerteza na terra. As nações mais populares e ostensivas do mundo se espalharam-se em milhares de mortos. Ninguém poderia escapar da morte, nem o rico, nem o pobre, nem o livre, nem o escravo. Ninguém poderia reivindicar, vigiar ou até mesmo enterrar os seus mortos. Muitos morreram à vista indefesa de todos e caíram morrendo nas ruas. Fiquei muito mais impressionada quando o Senhor me revelou o que estava escondido por trás dessa grande morte. Ele me disse: é apenas o começo da dor, mas isso gerará medo coletivo, caos, incerteza global, a ponto de dobrar as economias de todos os países, especialmente na Europa e nos Estados Unidos, para que ninguém pudesse ter certeza. Foram criadas leis que impediam a livre circulação de pessoas. Os reis e governantes da terra concordaram e quase por unanimidade com o estabelecimento de uma nova ordem em todo o mundo, com a promessa de alcançar a paz e a segurança. Vi que o clérigo papal falava como um cordeiro. Seus sucessos foram elogiosos e esperançosos. Ele falou em justiça, bondade e paz, de tal maneira que não inspirou mal ou a malícia. Todas as nações se curvaram diante dele e concordaram em executar seus propósitos de salvaguarda. Por um momento, olha essa parte. Por um momento, como se por um impulso natural, o meu olhar caiu sobre o povo de Deus. A maioria, dormia em uma letargia enganosa. Mas havia um pequeno grupo que estava se preparando para confrontar e denunciar a grande prostituta e o falso profeta, mesmo ao custo de suas vidas. Estremeci e entristeci, porque a situação dos adventistas do 7º dia era precária. Eles continuaram se casando e casando, mas sem estar cientes e conscientes do grande momento e dos grandes interesses eternos que estavam em jogo. Uma mão não humana apontou para mim e me fez ver as grandes multidões de pessoas em toda a terra, e com uma voz lenta e veemente me disse: a terra geme e chora com grandes dores de parto, esperando a manifestação gloriosa dos filhos de Deus. Aqueles que entendem entenderão, e acenderão tochas, e a terra será iluminada com a sua glória. Bem-aventurado aquele que lê, e aqueles que ouvem as palavras desta profecia, e fazem as coisas nela escritas, porque o tempo está próximo. Será que isso que foi escrito no ano de 1889, por uma mulher de Deus que foi inspirada por Deus, será que isso não é algo atual para os nossos dias? Será que Jesus está voltando? Ou isso apenas é um mito? Eu gostaria de terminar a mensagem dessa noite lendo o que está escrito no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 37,
que diz: porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. Sabe, queridos, esse é o momento de nós anunciarmos que o nosso Senhor está voltando. Mas para anunciarmos essa mensagem, precisamos ter a certeza em nosso coração. Isso precisa ser algo vívido. Seja sincero consigo mesmo. Se Jesus voltasse hoje, nessa noite, estaria você preparado? Se você está preparado, ok, que ótima notícia, que legal, Jesus está voltando. Mas se você não está preparado, o que está faltando, querido amigo, querida amiga que me assiste nessa noite? O que está faltando para que você e eu tomemos uma decisão ao lado de Cristo Jesus? Em Mateus, capítulo 24, verso 43 a 44, lá diz que aqueles que estiverem preparados para a volta de Jesus, não apenas esperarão, não apenas aguardarão, mas eles estarão apercebidos para este encontro. Você sabe o que é estar apercebido? Há uma diferença no dicionário entre perceber e aperceber. Quando você percebe algo, você sabe que algo vai acontecer. Mas quando você está apercebido para algo, você se prepara, você está preparado para aquilo que você sabe que vai acontecer. Você percebe que Jesus irá voltar? Ou você está apercebido para a volta de Jesus? De que grupo eu e você faremos parte? A grande verdade é que apenas haverão dois grupos. E eu queria fazer um apelo nessa noite, a começar pelo povo da minha igreja. Tem você anunciado? Tem você se preparado para a volta de Jesus? Há muitas pessoas, e eu recebo muitos textos, muitas vezes, de pessoas dizendo: olha, a gente tem que se preparar, Jesus está voltando. Mas muitas dessas pessoas não têm anunciado a volta de Jesus também. E elas esquecem que não haverá apenas uma tribulação, mas antes da volta de Jesus há algo que o Apocalipse, lá no Apocalipse está registrado. Foi escrito por homens de Deus, foi escrito pela serva de Deus também, que haverá um alto clamor. E nesse alto clamor, muitas pessoas pregarão o evangelho. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite, querido irmão, é: como haver preparação sem haver a necessidade da pregação do evangelho? Não tem você ficado atento a isso? Sabe, queridos, muitos dizem: pastor, mas esse não é o meu dom. Eu não tenho o dom de dar um estudo bíblico, por exemplo. Eu não tenho o dom, por exemplo, de falar do amor de Jesus. Queridos, eu entendo que, segundo a carta de Efésios, o ensino realmente é um dom. Isso é verdade. Mas o anunciar a volta de Cristo é uma necessidade. Pare para pensar comigo. Talvez se seu pai ou a sua mãe estivesse em uma cidade nesse momento e você soubesse que teria um terremoto daqui um dia ali, você não anunciaria a ele? Você não avisaria a ele? Esse é o momento de nós anunciarmos. Se você não pode sair de casa, anuncie pelas suas redes sociais, anuncie pelo WhatsApp, ligue para as pessoas, se prepare. Se você pode anunciar, se você ainda está indo para o seu trabalho, leve a mensagem de que Jesus está voltando para as pessoas no seu trabalho. Se você está indo no mercado, leve a mensagem que Jesus está voltando. Isso não se trata de um dom, isso é uma necessidade. Anunciar a volta de Jesus. Alguns dias atrás eu estava conversando com a minha mãe.
E nós estávamos conversando e ela estava falando: meu filho, esse é um momento muito difícil. E eu concordo com ela. É um momento onde a gente precisa ter cuidado. E realmente a gente precisa, pessoal, ter cuidado. É um vírus. Ele mata. É verdade. Mas no meio da conversa eu disse: mãe, eu não posso ter medo simplesmente do vírus e deixar de pregar o evangelho por causa disso. Na verdade, mãe, há 26 anos atrás, praticamente, quando eu nasci com um cordão umbilical com 2 nós no meu pescoço. O médico disse que eu ia morrer. Se eu estou vivo aqui, e se a senhora me dedicou para Deus, eu não posso, eu não devo negar o chamado que Deus me fez. Na verdade, eu tenho medo. Eu tenho medo do dia em que eu tiver medo de anunciar o Evangelho de Jesus. Nesse dia, eu terei morrido. Mas eu quero me preparar para que, se um dia for necessário dar a minha vida pelo nome de Jesus, que isso aconteça, porque um dia Ele desceu a essa terra e deu a sua vida em meu lugar. Eu espero, em nome de Jesus, que nessa noite o Santo Espírito de Deus tenha falado ao seu coração. Mas eu gostaria de terminar a mensagem com a pergunta tema: Jesus está voltando. E você, como está? Quer você tomar uma decisão ao lado de Cristo? Anunciar o Evangelho de Cristo? Ser um novo homem, uma nova mulher para a glória de Deus? Preparar-se, estar apercebido para a volta de Jesus? O certo é que um dia aparecerá uma pequena nuvem no céu, com uma luz do tamanho de uma palma de uma pequena criança, e essa luz crescerá no céu. Será o sinal da vinda do Filho do Homem. Estará você preparado para aquele dia? Eu gostaria de fazer uma oração com você nesse momento. E aí onde você está, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. E se é o seu desejo, ore junto comigo. Vamos entregar nossa vida nas mãos do Senhor. Pai Santo, Deus maravilhoso, nesse momento eu gostaria de entregar a vida desta pessoa que me assiste, deste homem, desta mulher, desta criança, nas tuas mãos. Talvez hoje essa pessoa esteja pensando: por que eu vim assistir uma pregação pelo YouTube? Por que eu fiquei até aqui? Que em nome do Senhor Jesus, ela venha ter entendido que ela não entrou por acaso, mas foi pelo chamado do Senhor. E que este homem, esta mulher, este jovem, esta jovem, este adolescente que nos assiste nessa noite, tome uma decisão de se preparar para a volta do Senhor Jesus, pois ela dentro em breve acontecerá. Esteja conosco, dá-nos uma ótima noite na tua presença, prepara-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus abençoe a cada um de vocês, que todos tenham uma ótima noite na presença de Deus.